Vamos então agora passar para o outro nome, que é Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Quando nós estudamos o Salmo 23 e quando nós ouvimos esta palavra, o Senhor é o meu pastor, nós nos alegramos porque nós sabemos que o pastor, ele jamais vai abandonar as suas ovelhas. Nós temos vários e vários momentos, palavras, incentivos, vários relatos de que o pastor jamais abandona as suas ovelhas. E que o pastor, ele se preocupa. E ele fala com uma voz amorosa, ele fala com uma voz de incentivo, ele fala com uma voz de maneira que, quando Jesus ensinava, ele dizia que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Eu entendo assim que quando fala, ele está dizendo assim de relacionamento, que o pastor é aquele que se doa, que se entrega, que paga um preço de constância e de perseverança, independente das atitudes da ovelha. E quando ele diz aqui, quando o salmista escreve, o Senhor é meu pastor, e ele segue, nada me faltará. E ele segue, ele me faz descansar em verdes pastos, ele me leva às águas tranquilas, ele renova as minhas forças, ele me guia por caminhos certos. Ele está dizendo tanta coisa a respeito de que eu posso realmente confiar, que eu posso realmente me entregar, que eu posso realmente saber que todas as minhas necessidades, elas serão satisfeitas a partir daquele momento em que eu estou debaixo da segurança desse pastor. Então hoje, o que é, né? Se a gente procurar no dicionário o que significa ser pastor, significa guardador. Então assim, o guardador, quando nós pensamos que existe um que guarda a nossa vida, esse é o nosso Deus. Ele guarda a nossa vida. Ele diz assim também mais no dicionário, que por natureza guarda e protege o rebanho, que possui modos de vida protetora. Pensa, que coisa maravilhosa. Aí também diz assim, aquele cujo ofício consiste em guiar. Então, quando o salmista escreve, ele me guia nos caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Nós entendemos que seguindo, e que entendendo que Deus é o nosso pastor, que é o Jeová Ra, ele jamais vai permitir ou vai ter vontade que nós caminhemos por caminho errado, que nós desviemos os nossos passos do caminho de luz. Ele não vai querer. A luz de Deus, como diz no Salmos 119, que ele é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ele jamais vai nos abandonar. Ele nos ama tanto como nosso guardador, como nosso protetor, e é por isso que nós podemos descansar. Tudo aquilo que foi atribuído a nós como tarefa, como atributo, como qualidade, como perfil de vida para realizar a missão que ele tem para nós. Tudo isso nós temos que fazer, porque o Senhor nos mandou para esse tempo na terra, não para um passeio, mas para cumprir um propósito. E este propósito que o Senhor estabeleceu para nós
nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Porque assim como ele disse ali para Gedeão, na mensagem, né, do Deus de paz, na mensagem de Jeová Rafá, ali, quando nós estávamos ali fazendo esta mensagem e nós vimos o que o Senhor estava falando sobre Jeová Shalom, desculpe. Quando nós estávamos ali falando de Jeová Shalom, Deus, o Senhor de paz, ele disse para Gedeão: vai com toda a sua força, eu estou mandando. E Gideão continua perguntando que não ia conseguir, continua falando que não ia conseguir. E ele diz no 16, no 6:16, ele diz assim: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Então é isso que nós estamos aqui entendendo neste momento, que quando nós entendemos aqui no Senhor é o meu pastor, do nosso segundo dia. No primeiro dia, Jeová Shalom, o Senhor é paz. No segundo dia, o Senhor é meu pastor. Jeová Ra. É uma sequência. Ele nos traz a paz, ele nos tira de um lugar de desconforto. Ele nos cuida, ele não nos deixa faltar nada. Ele nos faz descansar em pastos verdes, em águas tranquilas. Ele nos faz tudo o que prometeu. Quando o Senhor está conosco, ele nos dirige, ele nos protege, ele nos dá força, ele nos encoraja. E o Senhor, ele não vai nos penalizar se nós desafiarmos em questionamento corajoso. Porque quando ele chega para Gideão e ele diz, homem corajoso, que ele diz no verso 12, ele diz, você é corajoso e o Senhor está com você. E Gideão começa a dizer, mas eu sou o melhor da minha casa, minha família é o mais pobre. E o Senhor continua dizendo, você vai, porque eu estou mandando e eu vou te ajudar. Então o Senhor estava ali estabelecendo um relacionamento de confiança, de que a partir do momento que ele ousasse a usar a coragem que o Senhor já tinha dado para ele como um atributo, o Senhor estaria com ele como pastor, cuidando, guiando, protegendo, permitindo que ele descansasse. E ainda que ele andasse por lugares perigosos, nada iria acontecer, porque o Senhor estava com ele. Então, hoje nós ficamos com essa palavra, entendendo um pouquinho mais sobre o que é um Senhor de paz. É um Senhor que nos tira de um lugar de desconforto e nos leva para um lugar tranquilo. E ali naquele lugar tranquilo, ele não vai nos abandonar, ele vai nos cuidar, porque ser pastor é exatamente proteger as suas ovelhas. Então o Senhor, ele nos tira do lugar de desconforto, do lugar de guerra, do lugar onde estamos sendo massacrados. Quando corajosamente ousamos a obedecer, a ouvir a tua voz, oferecer a ele ofertas e levantar altares, deixar de adorar outros deuses, deixar de nos preocupar com outras coisas, porque muitas vezes dizemos que não somos idólatras, mas muitas vezes a nossa confiança está em outra coisa. E isso é sim um tipo de incredulidade do nosso Deus. Então a nossa confiança deve estar no nosso Deus de paz, no nosso Deus, no nosso pastor, no nosso Senhor da paz, no nosso Senhor que é o nosso pastor, aquele que vai nos guiar, nos proteger, nos sustentar e nos fazer descansar em verdes pastos, com águas tranquilas. Amém.